Vou resolver essa questão do trabalho de juros que foi passado na matéria de matemática financeira. O enunciado diz o seguinte: em uma loja, um aparelho de som é vendido por R$ 1.800 à vista. Vou colocar aqui à vista, R$ 1.800, correto? E dali fala também o seguinte: Nico comprou esse aparelho a prazo por 2.250 reais. A prazo. E aí ele colocou aqui, né? Então, vou colocar aqui entrada, 300 reais. Vou colocar aqui na frente. Então a entrada foi de 300 reais. E aí depois o restante foi depois de 3 meses. Para saber o restante eu vou fazer esse menos esse, né? E é o quanto restou. E vamos ver o que mais ele fala. Então, ó, o restante, a entrada foi de 300 e o restante foi ao completar 3 meses. A taxa anual de juros simples cobrada nesta transação foi de... Aí tem as alternativas, né? Mas juros simples, taxa de juros simples, a gente se calcula com essa fórmula aqui, que eu já deixei aqui em cima, né? Que é o seguinte: o juros resultante, né, é igual ao capital inicial vezes a taxa, que é o I, vezes o tempo. Só que aqui ele está perguntando a taxa anual. E aqui eu sei que ele tem 3 meses, né? Então, eu vou colocar aqui embaixo. Se eu fazer o cálculo por meses, eu vou ter 3. Né? Se eu fizer o cálculo por anos, deixa eu voltar aqui ao normal. Se eu fizer o cálculo por anos, vai ser igual os meses dividido por 12 meses, que é o ano inteiro, né? Então, se eu dividir 3 por 12, eu vou ter 0,25. 0,25 é 1/4 de 1, né, do inteiro. E os meses aqui, 3 meses, eu sei que é um trimestre, e um ano inteiro são 4 trimestres. Então, eu sei que aqui 1/4, né, tá certinho essa conta aqui, tá? Então, sempre quando eu quiser, eu divido os meses por 12, eu acho a quantidade de anos que ele deu aqui, né? Então, não chegou a dar um ano inteiro, porque foi só 3 meses. Aí, continuando aqui, então, só que o que acontece? Essa fórmula, ele calcula os juros, correto? Só que os juros, eu vou colocar aqui embaixo, ó. Meus juros, eu já sei quanto que é, certo? Os juros é igual ao valor final, a prazo, menos o valor que eu ia pagar, inicial, que dá 450, correto? Porém, esse valor aqui, eu tô já dando 300 reais de entrada. Então, o que acontece? Essa entrada vai ter que ser tirada do montante à vista também, né? Então, eu vou colocar aqui para fazer essa conta, né? Ó, igual esse menos esse, eu vou ter 1.500. Então, por exemplo, aqui, tanto faz eu pagar à vista ou a prazo, eu já dei 300 reais no ato, né? Só que aqui, além dos 300 reais no ato, eu dei tudo, né? O restante no ato, e aqui já não. Aqui eu dei 1.950 a prazo, correto? Então, aqui eu vou fazer o seguinte, né? Só que aqui, os juros dessa conta aqui vai dar na mesma coisa, né? Ou esse menos esse vai dar a mesma parcela de juros. Esse resultado é os juros. Os juros eu já tenho. Então, essa fórmula calcula os juros. Então, se eu usar essa fórmula, vai dar na mesma aqui, ó, né? Só que os juros eu já tenho, né? O montante inicial eu também já tenho, certo? Que é o C, o capital. O que eu quero saber é a taxa, que no caso aqui nessa fórmula é representada pelo I. O tempo eu tenho, que o tempo em anos é esse, tá? Vou deixar ele em vermelho aqui para não perder, né? Então o tempo eu tenho que ser calculado em anos, tá? E aí então só vai me faltar a taxa
anual, né, de juros. Daí eu vou fazer o seguinte, J, né, é igual a C vezes I vezes T. Para eu isolar o I, eu vou passar todo o restante dividindo aqui embaixo do J, né? Então vai ficar assim, a fórmula vai ficar assim, I é igual a J, certo? E aí depois vou colocar separado para ficar mais fácil, né? Então I é igual, vou colocar separado aqui, ó, I igual a J, correto? Vou colocar aqui só para entender, fica mais fácil, né? Então I é igual a J dividido por C vezes T, certo? Então aqui, ó, a única variável que eu não tenho é o I. O J é esse daqui, o C é esse daqui e o tempo é esse 0,25, correto? Vou também marcar aqui, né, os juros aqui, ó. Certo? Esse é o meu juros e esse é o meu C, que é a minha entrada. Porém essa entrada é sem os 300 que eu dei à vista, né? Na verdade essa não é a entrada, né? Essa é o valor dele sem os R$ 300, correto? Que é como se fosse a minha entrada, né? O 1.800 é o valor inteiro do produto. Esse 1.500 é o montante de entrada que vai ser usado para calcular o valor futuro. Esse é o valor presente, né? Que vai ser usado, vou colocar aqui, valor presente, né? Para ser calculado o meu valor futuro, certo? Então esse é meu valor presente, né? Não é igual ao valor do produto à vista, né? Mesmo, porque eu paguei já R$ 300 de entrada, né? Então é o valor dele à vista menos os R$ 300 que não vai ser entrado, esses R$ 300 não vai ser entrado para contabilizar os juros, correto? Porque eu já paguei ele no ato, né? Então vamos fazer a conta aqui, ó. Eu vou colocar, então aqui, vou colocar o I é igual, né? Igual a quem? Eu vou colocar igual aqui ao J, que é esse cara aqui, dividido, tá? Eu vou abrir parênteses, porque senão ele vai fazer a divisão antes, né, de ele fazer o vezes do de baixo. Então, esses vezes aqui de baixo ele vai ser feito primeiro, tá? Então, vamos lá, o C, que é esse, o C, vezes o T, meu tempo é o anos, tá? O tempo aqui está em anos, não é para pegar o 3, tá? Porque senão ele quer saber a taxa anual, não a taxa mensal, tá? Correto? Então eu vou dar um Enter e aí vai dar esse valor aqui. Se você quiser, você pode multiplicar por 100, né? Ou se não, só clicar aqui em cima no porcentagem, que ele já dá 120%. Então a resposta certa é 120, que seria esse daqui, ó.